Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Overthinking Club. E hoje o tema é um tema que eu estou mega entusiasmada para debater, que é o dinheiro compra felicidade. Eu sinto que este tema defende assim muita conversa, tipo num café. E a verdade é que eu acho que não existe uma resposta certa para esta pergunta. E eu acho que, e vocês vão perceber ao longo do podcast, que eu concordo um bocadinho com esta pergunta e vocês já vão perceber aonde é que eu quero chegar. Contudo, eu acho que isto é um tema super interessante para nós debatermos nos comentários. Portanto, antes de eu começar o podcast, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like e o vosso comentário, porque isso é super importante para mim, ok, malta? Portanto, vou-vos dar aqueles típicos 5 segundinhos para vocês irem dar o vosso like. Portanto, bora lá. Saiam daqui no instante do vídeo e vão lá dar o vosso like, eu estou a contar e... bora então começar o tema. Portanto, malta, eu basicamente... hoje tenho aqui o computador à minha beira, não vamos fazer a lagarde sem guião, porque eu acho que este tema era um tema que eu acho que é tão interessante exprimirmos, então eu coloquei tipo vários pontos aqui para nós debatermos e pronto, foram pontos que eu fui pensando assim ao longo da semana e basicamente eu concordo que de facto que o dinheiro compra a felicidade. Eu não concordo que o dinheiro não compre felicidade. Obviamente que a felicidade é relativa, mas por norma, tipo, tudo o que tem a ver com felicidade, por norma, também tem a ver com dinheiro. Imaginem, vamos supor, isto é um tema que vai estar assim um bocadinho misturado, portanto eu se calhar vou andar um bocado para a frente, depois vou andar um bocado para trás, mas a verdade é uma que é, vamos supor que vocês adoram, mas tipo adoram, por exemplo, jogar pádel. Ou, por exemplo, jogar ténis, que ténis eu acho que é um desporto mais caro que o pádel. Portanto, vocês adoram jogar ténis, o ténis é um desporto que é super caro, pelo menos daquilo que eu sei. Mesmo que não seja ténis, pensem num desporto super caro, porque pronto, eu vou-vos ser sincera, eu não estou muito dentro da área do desporto, portanto eu também não sei, mas pronto, vamos supor que vocês adoram jogar ténis ou paddle ou um desporto qualquer em que seja necessário, tipo, gastarem 300 euros por mês naquele desporto. Não estou a dizer que no paddle ou no ténis é necessariamente isso, mas eu acredito que, tipo, sei lá, pagarem aulas individuais e etc, possa chegar perto desse valor. Então vamos supor, vocês adoram, tipo, é uma cena que vocês adoram, ou por exemplo, vocês andam num ginásio que é top tier, é dos melhores ginásios do Porto, tem sauna, piscina, jacuzzi, etc, etc, e esse ginásio tem uma mensalidade de 200 euros por mês, vamos supor. Tipo, o dinheiro dá-vos a felicidade, dá-vos o gosto de vocês poderem ir a esse ginásio, ou a esse campo de ténis, ou a esse campo de paddle, ou terem treinos, ou isto ou aquilo. Porque lá está, imaginem, eu sinto que a felicidade está muito relacionada com hobbies. A verdade é essa, é que tipo, nós pessoas, por norma, temos hobbies. E a verdade é que, no meu ponto de vista, o dinheiro traz sim felicidade, porque lá está, tipo, a partir do momento em que nós somos felizes por exemplo, cozinhar, ou a comer, ou a ir, tipo, a fazer comida em casa, tipo, assim, comida top tier, ou então, por exemplo, ir a um restaurante de luxo. Estão a entender? Tipo, isto só são coisas que só o dinheiro é que nos podem proporcionar. Obviamente que depois temos aqui o outro lado da moeda, mas já vamos lá chegar. Portanto, é isto mesmo. Eu coloquei, por exemplo, aqui vários tópicos que eu acho que compra assim felicidade, como por exemplo, o dinheiro está muito relacionado à tranquilidade, tipo, ou seja, à ausência de stress. Porque a verdade é que se vocês tiverem stress na vossa vida por causa do dinheiro, vocês automaticamente vão começar a ficar preocupados e vão ficar tristes e deprimidos. E eu sei disso porque, tipo, não vos posso dar um exemplo muito prático porque teria que... Mas eu posso-vos dar porque lá está, não vou estar a mencionar nomes. Mas, por exemplo, tinha um amigo meu que estava a fazer imenso dinheiro, tipo, todos os anos fazia imenso dinheiro, mas infelizmente a empresa deu ali uma quebra e a partir do momento em que a empresa deu uma quebra, ele ficou extremamente deprimido. Ou seja, basicamente ele estava habituado a um estilo de vida, a um lifestyle que era um lifestyle caro e do nada a empresa dá ali um break e ele literalmente vê-se quase sem pernas. Estão a entender o que eu quero dizer? Portanto, ele durante esses anos todos de vida tinha uma vida super tranquila e não é que agora não o tenha, mas preocupa-lhe obviamente o facto da empresa não estar a vender tanto como costumava vender. Portanto, quando tens dinheiro, não estás constantemente preocupado com as contas e eu acho que isto é um ponto super importante. Não entras em pânico, por exemplo, se o teu carro variar. Obviamente que imaginem, por exemplo,
mesmo tendo dinheiro, eu acho que fica-se chateado quando o carro avaria, ficas tipo, filha da mãe, avariou, agora vou ter que gastar bué de dinheiro. Pelo menos se forem uma pessoa assim um bocado mais de mão de vaca, que eu identifico-me com esse tipo de pessoa, eu acho que eu fico chateada, porque imaginem, para mim gastar dinheiro para mim gastar dinheiro em nível felicidade é gastar dinheiro com coisas que eu gosto de gastar dinheiro, tipo ir às compras, comprar alguma coisa que eu gosto, ir fazer um hobby, ir viajar. Agora, gastar dinheiro com o meu carro a variar, obviamente que eu vou ficar na mesma um bocado ansiosa e estressada, mas obviamente lá está, tendo aquela questão de ter a tranquilidade é muito bom e consegues lidar melhor com imprevistos. Isto é um ponto bastante importante, que é, muitas vezes a vida prega-nos uma partidazinha, não é? Por exemplo, imaginem, já me aconteceu, eu não tenho, por exemplo, seguro de saúde. Ou seja, eu acho que isto também é um pau para dois bicos, é assim que se diz? Que é tipo, eu não acredito em nada de seguros de saúde. Para mim, seguros de saúde são treta. Tipo, acho que seguro de saúde só faz sentido, por exemplo, quando nós queremos ser mãe e pagamos o seguro de saúde tipo um ano em antes, porque depois queremos tipo um parto pelo privado, então aí acho que faz sentido. Agora, por exemplo, tipo, para mim um seguro é treta, porque pelo menos aqueles planos de saúde, que é tipo, pagas 10 euros por mês, mas depois vais fazer uma consulta e em vez dela ficar a 40, fica a 30. Tipo, ou seja, andas a pagar 10 euros por mês para poupar 10 euros numa consulta, que na verdade essa consulta vais tipo uma vez por ano. Tu entendes o que eu quero dizer? Tipo, a verdade é que, tipo, se nós somos jovens, não faz muito sentido, temos seguro de saúde, porque se nós somos ao hospital privado, fazemos os exames e não fica assim tão caro. Fazemos os exames, neste caso, fazemos as consultas e não fica assim uma coisa extraordinariamente cara, pelo menos no meu ponto de vista. E eu não tenho seguro de saúde, não pretendo ter, já fiz várias pesquisas de seguro de saúde para tentar encontrar o que fazia sentido melhor para mim e, tipo, na verdade eu acho que é tudo um scam. Ninguém dá nada a ninguém, let's start from there. E para além do mais, tipo, sei lá, não faz sentido nenhum, tipo, os seguros de saúde na minha cabeça não faz sentido absolutamente nenhum. E pronto, é um pau para dois bicos. Eu não sei se é assim que se diz, podem me dar gozo nos comentários se não for, mas no meu ponto de vista não faz sentido, porque lá está, imaginem, se eu precisar de ir ao ginecologista, uma consulta no ginecologista do privado custa 50 euros, ok? Eu vou ao ginecologista que seja tipo uma vez por ano. Vamos abusar que seja duas, ok? Se eu gastar 20 euros de seguro por mês, tipo, essas consultas já estão pagas, tipo, na verdade é que lá está, para pessoas saudáveis, graças a Deus, não é necessário, mas whatever. Por exemplo, olhem, eu estou a ser acompanhada por causa que eu tenho bem alergias. Então eu estou a ser acompanhada num médico das alergias, ok? Numa médica, no caso das alergias. Por exemplo, eu pago 40 euros por cada consulta. Se eu tivesse seguro de saúde e eu estive a fazer as contas, e se eu tivesse médico de saúde, em vez de ficar 40, ia ficar 60, e assim ia ficar ainda mais caro. Vocês têm que fazer matemática. Quando vocês pensam em seguro de saúde, façam matemática, porque vocês vão ver que as contas não batem certo. Pronto, acho que neste sentido, acho que o dinheiro compra tranquilidade, acima de tudo. Compra tempo também. Portanto, imaginem, nós quando temos dinheiro, podemos nos dar ao luxo, por exemplo, de trabalhar menos em alguns casos, obviamente, porque, por exemplo, eu quando tinha a Revive Store, obviamente trabalhava muito mais, mas chegou uma altura em que eu conseguia contratar alguém, portanto comecei a trabalhar menos. Pagar alguém para fazer as tarefas, lá está aquilo que eu disse, tipo, a partir do momento em que começamos também a ter mais dinheiro, conseguimos pagar alguém para fazer aquilo que nós não gostamos de fazer. Evita perder tempo ou horas em transportes. Ok, isto aqui também, tipo, estamos a falar de uma coisa um bocado exagerada, mas a verdade é que, tipo, quando nós temos dinheiro, não temos que nos estar a preocupar com, tipo, vou de carro e vou gastar 15 euros em gasolina. Ou vou de metro e se calhar pago o metro e vou, tipo, o metro é 1 euro. Estão a entender? Tipo, vocês quando têm essa possibilidade, vocês não pensam muito nesse lado. Vocês só vão de carro e ponto, porque é muito melhor ir de carro do que ir de transportes públicos. E lá está. Compra tempo no sentido de família. Tipo, nós passamos mais tempo com a nossa família, com os nossos amigos e quer não. Obviamente, estamos a falar no caso de uma família e de amizades que sejam sem ser tóxicas. A verdade é que quando nós passamos mais tempo com a nossa família e com os nossos amigos também, estamos mais felizes. Portanto, isto compra-nos um bocado com coisas valiosas e o tempo. Estão a entender o que eu quero dizer? Podemos passar mais tempo com as pessoas que nós gostamos. Quando eu meti aqui família e amigos, lá está, estou a falar de família e amigos que nós gostamos, não de família e amigos que não gostamos, que nós não gostamos. Depois, um tópico bem importante, que era aquilo que eu estava a relacionar no início, que é
O dinheiro compra experiências. E vocês podem dizer o que quiserem, eu não sei se existe algum estudo científico em relação a isso, mas as experiências são a maior fonte de felicidade. Tipo, vamos ser sinceros, tipo, vamos supor aqui numa realidade alternativa em que toda a gente que está a ouvir este podcast é milionário. Tipo, vocês não, a primeira coisa que vocês pensam quando vocês pensam em muito dinheiro não é experiências, não é gastar o dinheiro de forma, não, eu não diria estúpida, porque para cada um o dinheiro tem estupidezes, digamos assim, diferentes. Se calhar imaginem, eu por exemplo, se agora que me caísse tipo 3 milhões assim na conta do nada, vamos ignorar as responsabilidades, porque obviamente eu também iria fazer muitos investimentos com esse dinheiro, mas vamos supor, se me caísse esse valor todo dentro da conta, eu ia gastar o dinheiro de forma estúpida com os meus amigos, tipo, nem que fosse a contratar 100 anões para uma festa. Estão a entender o que eu quero dizer? Ou seja, eu sei que isto aqui foi um caso muito específico. Os meus amigos da universidade, quando tiverem a ouvir este vídeo, eles vão pensar assim, Jecas e os seus anões. Porque imaginem, eu não sei porquê, mas eu acho tipo anões as coisinhas mais engraçadas e fofas de sempre. Imaginem, meu Deus, ok, eu estou-me a pôr num caminho muito apertado para levar hate e para ser cancelada. Malta, tipo, ok, imaginem, eu retiro o que eu disse, mas a verdade é que eu acho tipo bué fofos, tipo, imaginem, acho que são seres humanos tão fofinhos, tipo, não sei, são tipo seres humanos em versão tipo miniatura, e são tão fofos, e opá, eu não sei se me estou a pôr por caminhos apertados, tipo, peço imensa desculpa, tipo, se estou a dizer alguma coisa que possa ofender alguém, ok, meu Deus, aquela cena que tipo, não podemos dizer nada porque senão podemos ser cancelados, meu Deus, agora não posso dizer que anões são fofos, tipo, é a mesma coisa que eu achar que são, que tipo, crianças também são fofinhas, tipo, adoro crianças, oh meu Deus, agora estou a dizer que adoro crianças, ok, vou-me calar, mas lá está, o que eu quero dizer é que tipo, o dinheiro compra experiências e viagens, concertos, jantares, cursos, estudos, hobbies. Ou seja, literalmente, nós quando temos possibilidades financeiras, nós podemos estar felizes o tempo todo, porque, por exemplo, vamos supor, olhem, eu comecei a tirar um curso de alemão. Por acaso estava a dar bem enjoy no curso, estava a gostar imenso do curso, mas vamos supor que eu não estava a curtir mesmo nada do curso de alemão. Tipo, se eu tiver bué da guita e tiver-me a borrifar para a guita que eu tenho, tipo, literalmente saía do curso e entrava noutro curso. Estão a entender o que eu quero dizer? Tipo, não estou a gostar, vou bazar. No meu caso, tipo, não era esse, imagina, eu por acaso dei bem enjoy do curso, adorei mesmo o curso e até, gostei tanto que até tipo quero continuar, mas eu acho que já falei sobre isso no episódio anterior, portanto vão lá dar uma vista de olhos. Mas a verdade é que literalmente tipo, sei lá, tipo, eu acho que a felicidade está muito relacionada a experiências, está muito relacionada a viagens, tipo a concertos, a jantares com os grupos de amigos e ficarmos ali na gargalhada, com estudo também. Eu acho que é super importante quando nós temos possibilidades financeiras dedicar-nos à nossa educação. E quando digo educação, quando digo educação, não estou a falar propriamente, por exemplo, aprender uma língua, ok? Estou a falar, tipo, de educar-nos e, se calhar, imagina, vamos supor que vocês gostam imenso de costura, ok? Vocês pegam e fazem um curso de costura. Estão a entender o que eu quero dizer? Ou seja, acho que é super fixe quando vocês têm possibilidades financeiras de gastar o dinheiro em coisas que vocês gostem e experimentar hobbies diferentes. Eu tenho, por exemplo, um amigo meu que ele já experimentou tantos hobbies, ele dá grind em bué de hobbies à toa e depois tipo, simplesmente escolhe aquilo que gosta mais durante tipo um mês, depois no mês a seguir já está a fazer uma merda qualquer diferente, depois no mês a seguir outra merda qualquer diferente, ou seja, basicamente tipo, ele muda de hobby como quem muda de cuecas e lá está tudo certo, ele tem a possibilidade para o experimentar, portanto faz ele muito bem. Mas pronto, agora estou a bater-me, tipo, eu só espero mesmo que ninguém se tenha ofendido com esta cena dos anões, tipo, imaginem, acho que não foi ofensivo, tipo, se foi ofensivo, agora fora mesmo brincadeiras, tipo, peço imensa desculpa, tipo, não queria mesmo de todo ofender, ok? Não vou cortar esta parte do podcast porque eu sinto que não estou a dizer isto com maldade e não é por não dizermos com maldade que não quer dizer que não seja ofensivo para as outras pessoas, mas eu espero que não seja. Sei lá, imaginem, se dissessem que eu era mesmo fofinha, eu ficava feliz por me estarem a dizer que eu era bué fofinha. Não sei se me faço entender. Agora, vamos fazer aqui uma pausa no tópico do vídeo.
No outro dia, por acaso, apareceu-me tipo um TikTok de umas meninas mais novinhas, eram crianças, e estavam a comer massa chinesa e fizeram tipo, imaginem, vocês quando estiverem a ver este podcast, esta polémica já passou tipo ao tempo, porque eu gravo isto com alguma antecedência, porque já perceberam que se eu não gravar com muita antecedência o podcast tipo vai falhar, ok? Eu não consigo gravar isto com uma semana. Eu não consigo gravar tipo todas as semanas. Se calhar um dia vou conseguir, mas a verdade é que eu prefiro gravar sempre com alguma antecedência para ter certeza que não falho do que gravar e não do que não gravar e depois falhar. Porque imagina, às vezes acontece imprevisto, às vezes depois fico bem preguiçosa, portanto prefiro gravar com antecedência e aproveitar quando estou com motivação para o fazer. E o que é que aconteceu? Basicamente as miúdas estavam tipo a comer massa chinesa e disseram a palavra chinoca, ok? E puxaram tipo os olhos em bico. E tipo, imaginem, eu vou mesmo ser sincera, eu quando era mais nova, eu não tinha noção, tipo, isto aqui é mesmo uma questão tipo de educação, porque eu nunca tive noção que isto podia ser ofensivo. E depois imaginem, por causa de ter a loja Revive Store, eu sou amiga de muitos fornecedores chineses, tipo, não é novidade nenhuma. E tipo, imaginem, eu não tinha noção do quão ofensivo isso era para os chineses e fiquei mesmo bué triste, porque apareceu-me bué de TikToks de tipo, pessoas chinesas a dizerem que ficaram extremamente ofendidas com aquilo e que muita gente faz isso e que não sabe que é ofensivo e que para eles é tipo uma falta de noção como é que aquilo não é ofensivo. E a verdade é que tipo, nós portugueses referimos a tipo, sei lá, pelo menos eu falo do meu meio, tipo, e literalmente nós nunca pensaríamos que isto era ofensivo. E depois de ouvir aquele vídeo fiquei mesmo a pensar do género, ok, tipo, damn, não sabia que isto podia ser ofensivo. E ainda bem que vi aquele TikTok, porque agora tipo, tive um abre-olhos em relação a essa cena. Obviamente, tipo, imaginem, eu tenho imensos fornecedores chineses e tipo, considero até mesmo meus amigos e etc. Graças a Deus eu nunca tive nenhuma situação desconfortável com eles nesse sentido, mas de qualquer das formas achei interessante saber, porque nunca se sabe, se calhar em uma brincadeira se pode dizer esse tipo de coisas. Já percebi que é ofensivo, portanto agora nunca o vou fazer. E dei-me, tipo, eu fiquei mesmo chocada, porque eu não sei se era eu que estava com falta de educação, com falta de informação, mas a verdade é que eu não sabia que isso era ofensivo. E depois ouvi imensos comentários de portugueses a dizer a mesma coisa que quando nos chamam tugas. Tipo, nós não consideramos tuga ofensivo, mas lá está, imaginem. O que nós não consideramos ofensivo não quer dizer que as outras pessoas não o possam considerar ofensivo. Ou seja, tipo, não é por eu não me importar que me chamem tuga que um chinês não se importe que lhe chamem chinoca. Estão a entender o que eu quero dizer? Tipo, porque nós é que definimos aquilo que gostamos ou não de ouvir e aquilo que consideramos ou não ofensivo. Por mim, se calhar é ofensivo alguém chegar à minha beira e dizer assim, do nada, olha, acho que a tua maquilhagem está uma beca feia. E a dizer tipo, aí ok, tipo, não precisavas dizer isso assim, ou podias nem sequer dizer. E para mim isso pode ser ofensivo, mas para outra pessoa pode não ser. E lá está, imaginem, depois as pessoas chinesas estavam a dizer do tipo, para ti o que é ofensivo não quer dizer que não seja para mim. E tipo, as pessoas portuguesas às vezes são um bocado sem noção. Imaginem, nós literalmente estamos a dizer alguma coisa que nos ofende. E para eles, por não ser considerado ofensivo na cabeça deles, eles acham que têm o direito de dizer mas não é assim tão ofensivo. Mas tu sabes como é que a pessoa se sente ao ouvir a ser chamada assim? Então, tipo, shut the fuck up. Mas pronto, olhem, voltando ao tema, foi só sempre um tema que depois debati entre mim. Eu fiquei tipo, bem, eu não sabia disto. E eu senti-me tão burra porque sou amiga de, tipo, tantos chineses e nunca pensei que isto pudesse ser ofensivo. Tipo, isto nunca sequer foi um tema, obviamente que eles nunca esperaram para mim, onde é que me chamem isto? Não, tipo, obviamente que não, mas sei lá, tipo, nunca foi sequer um tema, eu nunca pensei que pudesse haver esta questão de racismo ou xenofobia, não sei qual é que seria o tema mais, o adjetivo mais indicado, mas continuando. Agora voltando, já que estamos a falar de chineses, também faz sentido isto, porque os chineses são as pessoas mais grinders que eu já vi em toda a minha vida. Imaginem, eu quando tinha a Revive Store, literalmente, os meus fornecedores eram tipo todos chineses, tipo, acho que não é novidade nenhuma, quer dizer, tinha um ou outro que não era chinês, mas a maior parte era tudo chineses.
Malta, tipo, os chineses trabalhavam de segunda a domingo. Segunda a domingo. Todos os fucking dias os chineses trabalhavam. E não era aquele tipo de trabalhar 5 horas por dia. Não, eles trabalhavam tipo das 10 às 7 da tarde. 10, 7 da tarde. Todos os dias, de segunda a domingo. Tipo, expliquem-me a ciência por trás disto, porque eu não percebo. Eu acho que é o povo mais trabalhador e podem dizer tudo, mas os chineses são um povo mais trabalhador e mais merecedor de serem ricos. Porque toda a gente diz, os chineses não sei quem, não sei o que mais. Tipo, literalmente os chineses trabalham tanto, mas tanto, que é ridículo. Tipo, é ridículo. Imagina, às vezes penso-me chegar lá e dizer assim, vai para casa, vai descansar. Imagina, eu por acaso a dizer isto bem vezes, que era tipo, imaginem, obviamente, eu tinha imensa confiança com eles e tipo, havia o meu fornecedor que era tipo o chefe. E, obviamente ele tinha tipo vários funcionários que também eram da família dele. E eu dizia-lhe muitas vezes, deixa eu ir para férias, deixa eu ir descansar, o homem está sempre aqui a trabalhar. E, literalmente, imaginem, para mim é chocante o quanto eles trabalham e tipo, lá está, imaginem, este tema acho que faz bem relate com os chineses, porque eu tenho a certeza absoluta que eles dizem que o dinheiro compra sim felicidade. Eles são completamente viciados em carros, pelo menos todos os chineses que eu lidava, era sempre carro. Eles adoram carros de luxo e eu acho bem engraçado isso. Mas pronto, ok, vamos agora voltar para este tema, que é o dinheiro compra também liberdade. E isto é um tópico bastante interessante, porque isto aconteceu-me há pouco tempo atrás, que era... vocês sabem que eu estava a fazer um trabalho numa clínica de medicina estética. Eu estava a fazer o trabalho de marketing dessa clínica. Fui eu que me inscrevi, entre aspas, para fazer esse marketing, porque eu dava-me super bem com a doutora da clínica e disse, tipo, olha, eu gostava de fazer o marketing da clínica. E a doutora, tipo, ok, tudo bem, tipo, podes vir fazer o marketing da clínica. Só que o que basicamente, eu cheguei a uma altura em que eu não estava mesmo a gostar do trabalho. Tipo, eu posso ser sincera, eu não estava a gostar do trabalho, não por causa dela, não por causa de nada, simplesmente não estava a gostar de fazer aquilo, não me estava a enriquecer. Imaginem, eu para fazer TikToks, eu já faço os meus TikToks e os meus Reels e etc. Tipo, eu estava literalmente a fazer o trabalho de outra pessoa. E então eu não estava a gostar dessa sensação, não estava a gostar da sensação de não estar a crescer, de não me estar a acrescentar, então não estava a gostar deste trabalho. E lá está, e eu simplesmente saí, retirei-me, falei com a doutora, expliquei, dei-lhe tipo o tempo suficiente para ela arranjar, e o quê? Não sei se vocês estão a ouvir, mas a minha princesa está a miar. Dei-lhe tempo suficiente para ela arranjar alguém e retirei-me e saí. Então, princesa? ASMR da Yuki. Continuando. Depois também tem outra, que é, quero mudar, eu não sei se fechei o tema de ter saído, pronto, imaginem, estava um bocado cansada daquele trabalho, não me estava a preencher, sendo o máximo sincera possível, pronto, e saí, retirei-me, e, por exemplo, quero mudar de cidade. No ano passado, apetecia-me ir viver para Bali durante 3 meses. O que é que eu fiz? Fui viver para Bali durante 3 meses. Tipo, apeteceu-me. Tipo, por que não? Tipo, se tenho essa possibilidade, se sou nova, se sou jovem, por que é que não vou aproveitar isso? Eu não sei se vocês conseguem ouvir, eu espero que vocês consigam, porque eu calmo, porque a Yuki está aqui e, tipo, quem está a ver com câmera está a ver ela assim mesmo fofa, e ela tem este vício que ela mete, tipo, a cabeça para baixo e depois, tipo, cai para debaixo da mesa. Olha, deixa eu ver se ela vai fazer. Não, agora não vai fazer só porque eu estou a falar. Tipo, ela começa a fazer isto, começa assim a rodar e depois começa, tipo, a deslizar e depois cai. Olha, estão a ver? Olhem. Ela já ia, agora que foi eu que lhe segurei. Depois, quero mudar de cidade, posso mudar de cidade. Ou então, quero fazer uma pausa, tipo, posso fazer uma pausa. Que é também o caso que eu estou a fazer neste momento. Imaginem, este ano eu estou, tipo, focada simplesmente a fazer social media. E literalmente é isso que eu estou a fazer e estou a fazer uma pausa e literalmente as pessoas que normalmente fazem gap years quando têm 20 anos, eu estou a fazer com 24 and guess what? É ok, eu continuo a fazer dinheiro, portanto é o que importa. Portanto, sem dinheiro muitas escolhas deixam de existir. E a verdade é esta, é que literalmente quando nós não temos dinheiro, não podemos, tipo, lá está, tipo, fazer este tipo de coisas que, lá está, só são coisas que nós podemos fazer quando temos essa liberdade. Obviamente, quando vocês não gostam do trabalho, também podem sair. Agora, se saem do trabalho e depois ficam de mãos a abanar e ficam desempregados, aí já é outros 300, não é? Pronto, imaginem, eu pus este tema, mas é um bocado relativo, eu até pus aqui, tipo, entre aspas, até certo ponto, porque imaginem,
O dinheiro compra saúde, mas tipo, vocês vão entender o que eu quero dizer, que é, compra melhores psicólogos, não, psicólogos, que a verdade é que, tipo, estarmos felizes também é termos uma boa mente e irmos ao psicólogo é super importante, ginásio, comida de melhor qualidade, ou seja, tipo, quando eu digo que compra saúde, não estou a dizer, tipo, imaginem, infelizmente, por exemplo, alguém tem cancro, mesmo que seja multimilionário, não consegue chegar lá, tirar o cancro, entre aspas, tipo, obviamente que vocês entendem o que eu quero dizer, e vir-se embora, só porque tem tipo milhões da conta. Estão a entender o que eu quero dizer? Portanto, compra saúde até certo ponto. Mas lá está. Porque é que eu também às vezes contradigo-me e digo que pode não comprar felicidade? Porque depois, imaginem, se vocês forem a ver todas as coisas que eu disse há bocado... Vocês estão a ver isto? A minha Yuki trouxe os brinquedinhos dela para eu brincar com ela, malta. A mamãe está a trabalhar. Sim, a mamãe está a trabalhar. Exclama com eles. Ela não quer exclamar. Ela ia se chuçar em vocês, literalmente, no microfone. Não, a princesa, mãe, mas não pode brincar agora. Esperem aí, vou pôr assim. Imaginem, porque é que eu depois me contradigo? Porque lá está, imaginem, todas as coisas que eu vos disse há bocado, acaba por ser um bocado tipo felicidade momentânea. Ou seja, basicamente, tipo, compras o carro dos teus sonhos, vamos supor, tipo, tens dinheiro, compras o carro dos teus sonhos. Durante, tipo, um mês, és a pessoa mais feliz de sempre. Mas depois, nos meses seguintes, acabas por te habituar ao carro, ou seja, acaba por não ser uma novidade para ti. E a verdade é que o nosso cérebro é muito assim. Imaginem, por exemplo, eu vou às compras ou recebo uma encomenda, fico tipo, oh meu Deus, que fixe, receber uma encomenda, e estás a abrir, estás a, tipo, a ter aquela dopamina, estás a abrir uma encomenda e estás tipo bem feliz, mas depois tipo de guardares a roupa ou pôs a roupa na máquina de lavar, ou depois de usares a roupa a primeira vez, já não é a mesma felicidade, já não é a mesma dopamina. E a mesma coisa, obviamente. E estou a dar um exemplo com roupa, imaginem, tipo, com carro a mesma coisa. Tipo, o cérebro adapta-se... adapta-se àquilo que parecia extraordinário, o cérebro depois adapta-se e é perfeitamente normal. E lá está, imaginem, depois nunca parece suficiente, e isto era uma coisa que me acontecia bem na Revive Store, que era, ganhas tipo os teus primeiros 1000 euros e depois pensas, pois, mas e se eu ganhasse 2000? Depois ganhas 2000 e depois pensas, e se eu ganhasse 5000? Depois ganhas 5000 e pensas, pois, e se eu ganhasse 10.000? Ou seja, o teu objetivo está constantemente a mudar, ou seja, tu estás constantemente com objetivos e com felicidades não, com um tipo de coisas diferentes. E obviamente atingir estas metas é uma coisa super prazerosa. Quando tens os teus primeiros 10.000 de faturação, é uma felicidade que nem vos consigo explicar. E quando tipo chegas à tua conta bancária pela primeira vez e tens 10.000 na conta, tipo, pela primeira vez vês aquele número assim, tipo, redondinho na conta, é tipo, tão prazeroso. E lá está, obviamente, que tipo, são estas pequenas coisas que nos dão felicidade, mas lá está, tipo, não é uma felicidade que seja prolongada, estão a entender? Depois, por exemplo, olhem, uma coisa que eu acho que dá sempre felicidade prolongada é ter um animal de estimação. E é, olhem ela a cair. Ai, fogo, eu queria que ela fizesse a cena, mas estão a ver, ela começa a deslizar. Imaginem, por exemplo, eu sinto que ter um animal de estimação, ou ter, por exemplo, filhos, é das coisas que mais felicidade dá na vida e é, entre aspas, grátis. Imaginem, eu gasto, tipo, por ano que é 100 euros, nem isso, com a Yuki. Tipo, acho que gastei mais no ano passado, porque pronto, era o ano em que ela tinha que ser esterilizada. Mentira, foi este ano que ela foi esterilizada, porque ela só fez 6 meses este ano. Mas estão a entender o que eu quero dizer? Ou seja, basicamente, tipo, a Yuki é grátis. Imaginem, compro um pacote de ração de 40 euros que me dá para 6 meses, se for preciso. Água, tipo, ok, grátis também, digamos assim. Ou seja, areia, ok, tipo, gasto 15 euros por mês, ou se calhar um bocadinho mais. Mas estilo, tipo, o que é isso? Estão a entender? Ou seja, para mim um animal de estimação é das coisas que mais felicidade nos dá, tipo, esta coisinha pequenina, amorosa, tipo, gostar tanto de nós e gostar tanto da nossa companhia e só querer estar a brincar connosco e só estar a querer na nossa companhia. E lá está, para mim é uma das coisas que dá mais felicidade, no caso, se vocês gostarem de animais. E pronto, obviamente, depois temos aqui um ponto bastante importante, que é, o dinheiro não garante amizades verdadeiras, um casamento feliz, uma família saudável, alguém que goste realmente de ti por quem és. Portanto, imaginem, se vocês tiverem dinheiro,
vocês são felizes, mas lá está, vocês não conseguem comprar relações, eu não consigo chegar à vossa beira e dizer assim, olha, dou-te 1000 € se fores meu amigo. Obviamente posso, mas tu só estás a fazer isso porque, tipo, estou-te a contratar para o ser. Estão a entender o que eu quero dizer? Ou seja, a verdade é essa, é que dinheiro, tipo, não compra isto. E depois também temos outra, que é, o dinheiro não compra problemas internos, problemas que vêm daqui. Obviamente que se tivermos psicólogos, ok, vai-nos ajudar. Mas a verdade é que muita gente não gosta de ir ao psicólogo, não gosta de ir à terapia e tem dinheiro para o fazer, mas simplesmente não o faz. Por exemplo, ansiedades, depressões, baixas autoestimas, traumas que tivemos durante a infância e, tipo, a verdade é essa, é que por muito dinheiro que nós tenhamos, não dá para nos tirarem isto, não dá para tirarmos por nada daquilo que nós passamos ou por nada do que nós temos. Ou seja, são doenças, entre aspas, que sejam crónicas, ou seja, no sentido de ansiedade, não existe uma coisa que tu possas fazer para sempre, para nunca mais ter ansiedade. Quem me dera que eu pagava isso agora, que eu odeio ter ansiedade. Ainda ontem estive a falar disto com os meus amigos, que é, eu vi um TikTok, e isto para mim foi chocante, que é, no TikTok a rapariga diz que tomou uma medicação tipo a ansiedade, que é isto que a medicação para a ansiedade faz, que é, a mente dela ficou em silêncio. Ou seja, basicamente, ela conseguia estar quieta e não pensar em nada. E eu fiquei tipo, hell nah, isso é possível? É suposto a nossa mente não pensar em nada? E foi isso que ela disse no vídeo, que foi tipo, a primeira vez que ela viu que o objetivo de quando estás, tipo, viva, acordada, é tipo, tu estás normal, imagina, sei lá, estás aqui a mexer no computador, estás a pensar naquilo que estás a ler ou estás a pensar no que estás a fazer, não estás a pensar em outros 300 que estão, tipo, na tua mente. E eu disse aos meus amigos, tipo, é que eu tenho bué abas, estão a ver, imaginem, tipo, o Google Chrome, e quando nós temos várias janelas abertas, imaginem, a minha mente está sempre assim, eu saio de uma janela e vou para outra, depois volto para a mesma, depois volto para a outra que tinha aberta. Ou seja, basicamente, a minha mente nunca consegue ficar em silêncio. E eu acho que um dos meus maiores problemas mesmos é ter ansiedade. Tipo, eu odeio ter ansiedade, tipo, odeio, quem me dera não ter ansiedade, porque a minha mente está constantemente a pensar, e tipo, às vezes eu só queria ficar em silêncio, às vezes só queria ficar em paz com os meus pensamentos, estão a entender? E tipo, tu dizes assim, ok, Jecas, mas tens ansiedade por causa de quê? Por causa de nada, e é isto que me irrita, e é isto que me tira do sério, é que se eu tivesse algum problema para eu ter ansiedade, era totalmente ok, opá, aconteceu uma situação na minha vida, sei lá, aconteceu isto, aconteceu aquilo. Malta, eu não tenho nenhum problema, graças a Deus, mas guess what? Tenho ansiedade. Fuck it. A minha vida não pode ser perfeita. Depois, lá está, também pode criar novos problemas, ou seja, tipo, também acabamos por ter mais responsabilidades, a verdade é essa. E eu tenho aqui uma pergunta que eu vos quero fazer para terminar o podcast. Portanto, imaginem, eu tinha aqui mais tema para falar, tipo, eu tenho aqui mais um bocadinho, tipo, a falar, mas a verdade é que vai sempre dar a mesma pergunta. Mas se te dessem 10 milhões de euros hoje, acreditas que daqui a 5 anos serias mais feliz ou apenas terias problemas diferentes? E eu vou responder, vou dar a minha opinião. E se me dessem 10 milhões de euros hoje, eu acredito que daqui a 5 anos seria mais feliz. Porque se eu tivesse 10 milhões de euros hoje, eu, por exemplo, podia criar uma criança, tipo, podia engravidar amanhã, entre aspas, e criar uma criança e simplesmente, tipo, não ter qualquer tipo de problema a criar uma criança, digamos assim. Obviamente que ia ter problemas, porque a vida é feita disso, imaginem, nenhuma vida é perfeita, toda a gente tem os seus problemas, e apesar de serem problemas às vezes um bocado mais banais, tipo, por exemplo, eu ia continuar a ter ansiedade, infelizmente, a não ser que daqui a 5 anos, e esperemos que sim, criassem uma medicação milagrosa em que retirasse a ansiedade para sempre do corpo, mas lá está, tipo, eu acho que seria mais feliz porque eu ia ter uma família e eu acho isso bem importante e, tipo, sei lá, ter uma criança, tipo, acho que ia ser mais feliz, obviamente, e podia ter, tipo, bué animais, podia ter, tipo, uma quinta com animais que resgatasse e depois podia, tipo, fazer adoção com eles e se ninguém os quisesse eu ficava com eles para mim. Meu Deus, por favor, que alguém me faça um giveaway. Não, mas digam-me sinceramente, vocês acham que daqui a 5 anos seriam mais felizes ou se teriam problemas diferentes? Lá está, imaginem,
eu acho que ia continuar a ter problemas diferentes, mas eu também seria mais feliz. Ou seja, basicamente não existe o ou, era. E eu teria problemas na mesma, mas eu ia ser mais feliz, tenho quase 100% de certezas. E pronto, malta, olhem, espero muito que vocês tenham gostado deste episódio. E se vocês gostaram, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like e vemo-nos na próxima semana. Beijinho!